Do Jorginho, já deu o recebido? Já deu o recebido. Então tá bom, obrigado. Todos. Pode cortar. Vai um pouquinho mais sempre. Não tem problema cortar, que a minha conversa é comprida mesmo, pode cortar. Senhor presidente, senhor ministro, eu ia falar presidente do Banco Central, não era presidente do Brasil, não se preocupe. Senhor ministro da Economia, a agricultura brasileira, nos últimos 25 anos, ela teve um acréscimo no PIB de 98% e na produção de 236%. E tudo isso graças à eficiência e à produtividade. E não aquela subvenção capenga protecionista à incompetência. Durante todo esse período, nós salgamos carne boa, nós não salgamos carne podre, certo? E isso o mundo inteiro faz. Por quê? Porque a subvenção agrícola, infelizmente, ela é para proteger de climas, que o senhor nunca correu esse risco, com clima, chuva, sol, falta de chuva, porque nós dependemos, além de tecnologia, dependemos de São Pedro. E ainda temos uma economia perfeita, onde todo mundo produz tudo. Então, os controles são feitos nas bolsas do mundo inteiro e nós não temos controle sobre isso. Nós fazemos tudo de certo, da porteira para dentro. Nós fazemos tudo com a maior eficiência. Por que a subvenção é feita no mundo inteiro? Em alguns lugares por incompetência mesmo, mas na grande maioria dos lugares, que hoje soma $1 bilhão dia, Estados Unidos, Europa, Austrália e o Japão. Eles consomem mais ou menos, de acordo com a MC, em termos do valor bruto da produção, eles gastam entre 26% e 28% sobre o valor bruto da produção, desobedecendo e muito a cláusula de minimis. Ao contrário, nós gastamos apenas 4%, e nós poderíamos chegar até 12% em subvenção. A subvenção brasileira, no caso, não é para nos proteger da nossa incompetência, mas para proteger da incompetência do Estado brasileiro, que não tem estradas, que não tem ferrovia, que não tem hidrovia, que não tem portos. Eu vou aguardar, não tenho pressa. Não, eu vou esperar terminar. Eu não tenho pressa. Ok, obrigada. Então, a subvenção é para dar essa proteção a quem não tem a eficiência do Estado brasileiro da porteira para fora. O senhor sabe muito bem como está o Brasil hoje. E também nos proteger da formação de preços. Então, a subvenção não é uma caridade, não é uma dádiva. Ao contrário, é você fazer uma alocação correta de recursos a quem está te dando retorno no dia a dia. Nós contribuímos com 38% do emprego nacional e muito mais de 1/4 do PIB e representamos 50% das exportações. E eu tenho visto por várias vezes, desde o início do seu mandato, aliás, o senhor não mentiu na campanha, quem não quis ouvir foi os ruralistas, de que o senhor tiraria a subvenção da agricultura. Mas eles... e a subvenção tem sido... Pode falar, eu espero. E a subvenção, então tá bom, a subvenção da agricultura, o senhor dizendo ou não, ela tem sido reduzida drasticamente, começando pelas máquinas e implementos agrícolas, porque o que fez nós crescermos no PIB 98% e 236% em produtividade, foi porque nós tivemos a Embrapa, pesquisa, inovação, tecnologia, disposição dos produtores em aplicar, e tivemos máquinas e implementos da primeira linha de qualidade máxima. Então, essa subvenção foi possível, com essa pequeniníssima subvenção, foi possível nós nos tornarmos, nos últimos 40 anos, um dos maiores gigantes da agropecuária mundial. Então, eu gostaria de registrar que nos Estados Unidos o seguro agrícola é de 100%, para não mentir, é 98%. E lá não tem zero de crédito rural subvencionado. Nós fazemos essa troca com tranquilidade. Se o senhor nos der 100% de seguro agrícola e de preços, como é nos Estados Unidos, nós também não precisamos de subvenção para o financiamento. Lá funciona automaticamente todas as estações do país inteiro e mostra a diferença de custo de produção e preço de mercado. Então, lá não funciona apenas por falta de chuva ou por excesso de sol, mas também por preço de mercado.
Eu estou muito preocupada com o recuo dessa subvenção, que acontece no mundo inteiro, repito, não é uma graça brasileira, e nós damos resultado. Nós triplicamos a subvenção investida em nós. E todos os recursos para a agricultura, às vezes que são anunciados, as pessoas levam um susto, como se 200 milhões, bilhões de reais fossem dados. Na verdade, eles são emprestados, e nós pagamos de volta todo esse financiamento. Então, este recuo é muito difícil de ser tolerado. Isso nós vamos ter consequências graves. Nós tínhamos até 4 safras atrás, nós tínhamos 1.150 produtores financiados. Nós já estamos hoje com 850 mil produtores financiados. Nós tivemos uma redução de 300. E isso é preocupante, porque nós estamos caindo na mão das traders, que é o juro do mercado livre e que não há subvenção e nem cuidado. Então, o que está acontecendo? Nós estamos nos dirigindo para uma agricultura sem agricultores. Uma gigante agricultura com meia dúzia de produtores que consegue sobreviver às expensas das grandes traders. Para concluir, eu queria saber o que o senhor acha, porque sobre a subvenção da agricultura eu já sei o que o senhor acha. O senhor é contra. Mas eu queria saber o que o senhor pretende fazer com a subvenção, entre aspas, para os impostos sobre lucros e dividendos, que na realidade é uma subvenção na veia. Hoje nós cobramos 4%, enquanto nos Estados Unidos é 29% e tem país que é 49%. Se nós estamos imaginando, ou se o seu ministério imagina, junto com a importância da reforma da Previdência, se essa questão tributária também vai ser considerada. Porque, de certa forma, é uma satisfação a dar para o povo brasileiro que tem um salário mínimo em média de aposentadoria, enquanto as grandes fortunas e dividendos não têm imposto algum. E sobre as desonerações tributárias, o que o senhor imagina fazer, que nós estamos a 4% do PIB, em média geral, no mundo 2%. Existe algum planejamento para classificar, avaliar, analisar as desonerações tributárias que poderiam compensar e muito esses setores que dão retorno ao país? Muito obrigada. Em primeiro lugar, a senadora Kátia. Senadora, é inconteste a liderança do setor agrícola brasileiro como não só a maior fronteira de produção agrícola do mundo hoje, quer dizer, junto com os Estados Unidos, são as duas maiores potências agrícolas do mundo, mas também a importância do ponto de vista de exportações. O Brasil hoje vive de exportações do setor agrícola. A sua atuação no setor agrícola é conhecida. Há décadas a senhora luta pelo setor agrícola. Então, eu até acho interessante, conceitualmente, um economista preocupado com finanças públicas, ele está atento a subsídios. Conceitualmente. Eu nunca falei na campanha, eu até achei interessante, um determinado candidato dizia: o Paulo Guedes vai acabar com o subsídio agrícola, vai quebrar o campo, vai tirar o dinheiro todo. Eu nunca disse isso. Eu nunca fiz uma declaração contra o setor agrícola. Não tem uma. Aliás, contra nenhum setor específico. Eu sempre falei: olha, nós temos que examinar subsídios, desonerações, porque o governo está mal financeiramente, ele tem que examinar essas coisas. Agora, nunca houve nenhum movimento explícito. E eu concordo que o principal risco para a agricultura brasileira sempre foi o problema mesmo do tempo e dos preços. Os preços oscilam selvagemente, você plantou, fez tudo direitinho, na hora que você tirou, colapso total, não conseguiu colher. Então, existem formas de lidar com isso, como o seguro agrícola, tudo isso. O crédito subsidiado era uma das formas iniciais. Evidente que a gente tem que estar atento a essa mesma preocupação que a senhora tem. Nós temos, se for para dar subsídio para 3 ou 4 grandes traders globais que pegam dinheiro barato para fazer isso, enquanto isso milhões de produtores independentes estão sem esse crédito, nós também não queremos. Da mesma forma que a Previdência tem que ser generosa justamente com os mais frágeis, o crédito também. O crédito não é para ir para 4 ou 5. Tudo no Brasil é 4 ou 5. São 4 ou 5 construtoras, 4 ou 5 grandes bancos, 4 ou 5 grandes traders. Esse tem sido um problema do Brasil. E eu entendo até que boa parte das bandeiras de governos passados, sim, boa parte das bandeiras de governos passados foram bandeiras generosas. Fraternidade, transparência, orçamento participativo.
Agora, quando entra isso numa máquina de poder central lá em cima, se perderam na máquina. Porque todo poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. A essência, o segredo do sistema democrático forte é a limitação e a descentralização do poder. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos dando poderes enormes, centralizados. Às vezes é um cara simpático, ele quer fazer só um estádio de futebol para o time dele, ele quer só ajudar 2 ou 3 repúblicas que ele acha importantes, amigas, ou quer ajudar só 2 ou 3 empresários que ele acha bons, mas é uma arbitrariedade de qualquer forma. É uma arbitrariedade. E às vezes está na mão do amigo e às vezes a máquina de moer vai para a mão do inimigo. E aí é terrível a vida. Então a maior defesa que a democracia tem é limitar e desconcentrar o poder. Então, toda a defesa da federação, da economia de mercado, da redução de subsídios, é para evitar justamente a desoneração para quem tem mais lobby, é mais forte, o crédito concentrado com quem é mais forte. Nós, como brasileiros, eu sei que nós estamos juntos acima dessas coisas. Se a gente pensar, conversar sobre isso, nós vamos estar do mesmo lado. Agora, botou a camisa do time, acabou, começa o tiroteio. Então, nós temos que ter essa tranquilidade de conversar sobre essas coisas sem a camisa e ver como é que a gente melhora. Então, do ponto de vista de subsídios, seguros, não houve nenhum movimento ainda explícito nessa direção. Tem que haver... nós queremos evitar concentração, já estamos atentos para o negócio do seguro agrícola, é muito importante, é uma ferramenta importante. Tudo que a gente tem que decidir... Outro dia tomamos uma decisão desse tipo, quer dizer, ia haver importação de leite em pó, e aí foi dito que isso desorganizava, trazendo leite em pó, ia desorganizar milhões de pequenos produtores. A ministra da Agricultura veio correndo conversar comigo e eu, na mesma hora, falei, não pode, segura então, não deixa, bota aí um negócio qualquer para compensar, enquanto a gente entende o negócio. Aí depois vieram produtores menores dizer, não, ao contrário, você tem que deixar entrar o produtor de leite em pó para esses caras pagarem mais para nós, porque hoje são 2 ou 3 só que tem no Brasil que fazem isso, e eles exploram o pequeno produtor, porque só eles é que compram, então eles pagam menos. Então essas coisas são complexas, a gente quer evitar a concentração e a gente não quer de forma alguma desproteger o setor produtivo brasileiro. A vocação natural do Brasil é a agroindústria, o Brasil tem essa vocação natural, isso é um motivo de força, é a maior frente parlamentar que tem aqui, é uma frente grande e tudo. Então, existe, e essa representação popular tem que ser ouvida, tem que ser ouvida. Então, eu não acho que, em princípio, não tem nada assim, eles querem tirar o subsídio da agricultura. Não. Qualquer economista responsável está contra o subsídio é que tem que se explicar. Assim, em princípio, você é contra todos. Aí você fala assim, não, mas isso aqui é um setor desprotegido, precisa disso, são milhares de pequenos produtores. Você fala, então pode. Mas, em princípio, não, porque você sabe que normalmente é lobby, normalmente é quem tem mais poder, quem tem mais cacife. Então, é só isso. Mas nunca tive nenhuma declaração explícita minha contra um subsídio específico. Em segundo lugar, os impostos. Em segundo lugar, as exonerações são 4% do PIB no Brasil, são 2% em outros lugares. Exatamente o que a gente conversava, eu quero pegar o assunto justamente isso. Como é que houve essa escalada de desonerações? Na hora que a crise econômica começou a se abater, o governo, acuado, em desespero, começou a sentir a pressão, e a pressão maior é do ABC paulista mesmo, é onde estava a indústria automobilística, onde estava a base política, onde está a autopeça, está aquele negócio. A turma começa a bater ali, tem uma pressão política forte, você desonera 1, desonera 2, desonera 3, vai desonerando, e aí, extraordinariamente, a desoneração foi lá em cima. Como é que eu olho para isso? Se os impostos fossem mais baixos e todos pagando, você não precisa desonerar tanto, é o que eu falei um pouco antes. Agora, como o imposto é muito alto, quem tem o poder político vem em Brasília, pressiona e é desonerado. Aí vai para 4% do PIB. Quem não tem poder político, quebra. Se for pequenininho, quebra. Se for grande, contrata um grande escritório de advocacia e fica anos aí, devendo 100 bilhões e paga, devendo 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, paga 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões para o escritório de advocacia e fica aí rolando. Então tem contencioso de 1 trilhão de um lado e desonerações de 300 bi do outro lado. Nós temos que nos debruçar sobre isso. Os impostos sobre lucros e dividendos, eu não sei se referente ao setor agrícola ou imposto sobre lucros e dividendos na economia como um todo. Na economia como um todo, o raciocínio é o seguinte,
Está havendo no mundo inteiro uma noção de que as empresas são mecanismos de... são entes que fazem acumulação de recursos, investimentos, isso tudo, e representam justamente uma acumulação de capital, que é o que aumenta a produtividade. Você vê, um trabalhador, ele está dentro de uma fábrica, ele ganha lá, sei lá, 6, 7 salários mínimos. Está trabalhando lá 8 salários, um número que for. Ele saiu de lá e vai trabalhar no mercado informal, ele não tem capital, tecnologia, nada do lado dele, o salário dele é bem mais baixo. Então, o setor informal brasileiro é praticamente um setor de sobrevivência. O pessoal não consegue emprego, é praticamente sobrevivência. Então, eu acho que estourei, né? Já tocou esse troço. Ah, tá. Então, é sobrevivência. O que a gente quer fazer, na verdade? Se o mundo todo começa a reduzir impostos sobre empresas, como é que você pode reduzir impostos sobre empresas, mas sem piorar a distribuição de renda? Você fala o seguinte, tudo bem, o imposto era 35%, é 34% e pouco hoje, 34%. Tá bom, então o mundo todo, os Estados Unidos, o Trump agora baixou os impostos para 20%. Então, um brasileiro que já tem algum recurso, ele fala, eu vou ficar aqui no Brasil, essa selva financeira, imposto, muita coisa, ou eu vou para Orlando. Está cheio de brasileiro que tem vinha na Itália, tem time de futebol em Orlando, os caras estão indo embora. Aí você fala o seguinte, bom, se o brasileiro pode abrir uma empresa nos Estados Unidos a 20% de imposto e aqui a 34%, vamos fazer o seguinte, quem sabe se a gente baixar a nossa também pelo menos para 20%, ou menos um pouco, agora pega o imposto sobre dividendo e sobe. Então, isso é normal, quer dizer, está dentro da empresa? Tá bom. Está criando emprego, está aumentando a produtividade do trabalho, milhares de pessoas estão se beneficiando, está investindo. Saiu da empresa, para quem tem dinheiro, pagou o dividendo. Opa, vem cá, paga aqueles 20. Era 34. Eu reduzi de empresa para 20, então vai ser 15. Hoje, sobre dividendo, é menos. Ou então, não, baixei para 15, então vai para 20 o dividendo. Você tem que fazer uma compensação para quem tem dinheiro, é mais rico, recebe o dividendo, não sair na vantagem. Hoje ele paga menos. Hoje ele paga menos, porque o pretexto é, bom, já que a empresa paga, eu não pago nada. A gente está dizendo o seguinte, então, vamos baixar o da empresa, porque lá tem geração de emprego, investimento, tudo isso, mas vamos aumentar o do dividendo. Então, é isso que está sendo estudado, quanto à sua pergunta.